Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havia de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Amém. Amém, queridos. Pode fechar sua Bíblia e prestar atenção naquilo que Deus vai ministrar no seu coração na noite de hoje, que eu dei o nome dessa mensagem de o amor pelos filhos de Deus. Então, o apóstolo, ele fala muito de amor, muito de amor, muito. E ele fala coisas incríveis na carta que ministram o nosso coração, que ministram a nossa vida. Ele vai falando, ele vai descrevendo, além de combater as heresias, que nós falamos semana passada, que ele está combatendo nas cartas, ele falando de Deus, ele falando do amor pelos irmãos, vai nos constrangendo, vai nos enchendo de alegria, vai fazendo coisas incríveis acontecer conosco. Então essa carta, ela é uma carta fantástica, uma carta extraordinária, que nós vamos ver hoje sobre os filhos de Deus. Porque a carta começa falando isso, né? O capítulo 3 começa falando isso. E ele fala que o mundo não nos conhece porque não o conheceu. O que isso quer dizer? O conhece aqui, conhecer, não é conhecer de, opa, eu te conheço. Não, quando fala em conhecer, fala em amor. O mundo não nos ama porque também não o ama. E por isso não nos ama, por isso não ama os filhos de Deus, porque não ama Deus, porque o mundo não ama Deus. Então nós vamos falar sobre esse amor dos filhos de Deus pelos seus filhos e dos filhos com os seus filhos. O amor de Deus nos faz filhos. O versículo 1 vai falar então que pelo seu grande amor, ele concedeu, ele permitiu que fôssemos chamados filhos de Deus. Todo ser humano é nascido da carne, é nascido do pecado, é nascido no pecado, e por isso ele vive sob condenação e sob as garras de Satanás, porque ele é nascido no pecado, e por causa do pecado, que nós estamos sujeitos às dores, por causa do pecado e da ação de Satanás sobre a vida do homem, que ele está sujeito ao sofrimento, por causa disso ele está sujeito às doenças, à angústia, à tristeza, à ansiedade, os males que a vida contaminada pelo pecado produz. É por causa do pecado que as pessoas sofrem e passam por isso. É por causa do pecado que há fome no mundo. É por causa do pecado que há pobreza no mundo. É por causa do pecado que há desgraça no mundo. É por causa do pecado que há guerra no mundo, que há desavença, que há desunião, que há brigas. É por causa do pecado. É por causa da ação de Satanás em cima do pecador. É por causa disso que as pessoas vivem no sofrimento.
Mas por causa do amor de Deus, como nosso Pai, nos chama de filho de Deus através de Cristo. Olha o que João fala no seu evangelho, e ele fala muito entre o evangelho e as cartas, ele vai conversar muito o mesmo assunto. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você, sendo um homem, o ser humano homem e mulher, se você recebeu Jesus, se você confessou Jesus como Senhor, e esse Senhor é letra maiúscula, esse Senhor está dizendo, se você confessa que Jesus é Deus, se você crê no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, se você é batizado nas águas, se você faz parte dessa realidade, você é filho de Deus. Amém? Se você fez isso, se você fez essa declaração e você vive isso, você é um filho de Deus. Olha para o lado, por favor, olha para o seu irmão e diz assim para ele: oi, filho de Deus. Amém? Então, só que João vai agora discorrer, ele vai falar agora nos próximos versículos, as características do Filho de Deus. Quais são as características que tem um Filho de Deus? O que esse Filho de Deus faz? Como que ele age? Como que ele processa? Quais são as características que marcam um Filho de Deus? Você olha para ele e você diz, é um Filho de Deus. Lá vai um Filho de Deus. Então, agora João vai descrever as características. A primeira está no versículo 7 do capítulo 13, ele diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Primeiro, João começa dizendo filhinhos. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, ele está chamando as pessoas que seguem ele, os discípulos dele, as pessoas que estão lendo a sua carta, de filhinhos, de filhos. Porque João é o pai espiritual dessas pessoas. Ele é o pai espiritual de quem ele está escrevendo a carta. Porque todo líder espiritual, todo líder da igreja tem os seus filhos espirituais. E aqui nessa igreja, vocês são os meus filhos espirituais. E eu sou o pai de vocês espiritual, porque sou eu que oro por você, sou eu que intercedo por você, sou eu que clamo por você, sou eu que sinto as dores de parto por você, junto com você, sofro com você. Então eu sou o pai espiritual de vocês e vocês são meus filhos na fé. Mas não precisa ninguém me chamar de pai, por favor. O pastor já está de bom tamanho, tá? Não precisa me chamar de pai. Mas nós temos essa relação de pai e filho. E assim João agora está discorrendo para os seus filhos na fé. Está dizendo para eles a primeira característica de um filho de Deus. E a primeira característica de um filho de Deus é ser justo. E ser justo não é de praticar a justiça no sentido de punir ou não punir, condenar ou não condenar. Vamos ser justos nessa análise. Não é isso. Ele está dizendo que é justo aquele que pratica as leis de Deus, aquele que põe em prática as leis de Deus, aquele que põe em prática aquilo que a Bíblia revela. Os filhos de Deus, os nascidos da luz, os que vivem na luz, eles são justos. E eles vivem praticando a lei, praticando o que é justo, eles buscam a justiça. Ser justo é ser santo. Assim como Deus é justo e santo. Então nós precisamos buscar a santidade.
buscar a justiça. A nossa caminhada, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos salvos por Jesus, nós estamos salvos. Amém? Estamos salvos. Só que agora esse processo de salvação é uma caminhada de santificação. É uma caminhada de justiça, é uma caminhada. Eu vou dando um passo depois do outro e vou me santificando a cada passo. E nesse passo eu vou me firmando na rocha, como foi a ministração dessa semana para vocês, o prudente e o imprudente nos lares. Eu me firmo na rocha, e eu dou mais um passo, e rocha de novo, e vou indo, e vou me firmando. É uma caminhada de santificação. E essa caminhada de santificação, eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso escorregar, mas eu vou me levantar, e vou continuar caminhando, porque é uma caminhada de santificação. Olha o que Lutero dizia: as boas obras de piedade não fazem um homem tornar-se piedoso, mas um homem piedoso faz obras piedosas. Então não são as obras que mostram que vou me tornar piedoso, não são as obras que eu pratico que me torna mais santo, mas é porque eu sou santo, porque eu sou piedoso, eu pratico as obras de piedade, eu pratico as obras santas, porque as obras elas vêm de dentro para fora, a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então eu não posso oferecer o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho, eu vou dar aquilo que eu tenho. Então João está chamando a atenção e nos dizendo que precisamos praticar obras justas, precisamos praticar obras santas, precisamos buscar a santificação dia após dia. Essa é a caminhada de um filho de Deus. O filho de Deus, ele pratica obras de justiça. Segundo, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Segundo, um filho de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Ainda vive na condenação do diabo. Ainda vive sob o domínio do pecado. E quem não nasceu de novo, quem vive no domínio do pecado, ainda vive uma vida pecaminosa e a vida não vai para frente. A vida não vai para frente, a vida não avança, a vida não progride, não muda de vida. Por quê? Porque não nasceu de novo. Por quê? Porque não se converteu, não passou pela conversão, não teve um encontro real com Jesus. É porque o Filho de Deus não vive na prática do pecado. E aí, nós olhando isso, parece que João entra numa contradição. Parece que João está estranho. Como assim? Não estou entendendo. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 10... ele diz que quem diz que não comete pecado, chama a Deus de mentiroso. E agora ele está dizendo, no versículo 8, que aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem praticando o pecado desde o princípio. Então, como assim que aquele que diz que não pratica o pecado chama Deus de mentiroso, e agora está dizendo que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, não é filho de Deus? Na verdade, existe uma diferença. Existe uma diferença em dizer que é pecador, e todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador, aquele que diz que não cometeu pecado, que não comete pecado, chama Deus de mentiroso, porque Deus diz, quando olha para baixo, ele diz pecador. Ele olha para nós e vê pecadores. Por quê? Porque nós somos nascidos do pecado. Nós nascemos no pecado. Então, quando Deus olha para nós, ele vê pecadores. Então, nós somos pecadores. E nós pecamos a todo momento, todos os dias. Porque nós temos, às vezes, uma ideia errada de pecado.
Porque a gente olha e pensa, pecado, não, eu não sou adúltero, eu não mato, eu não roubo, né? Então, não, eu não cometo pecado, eu não cometo mais pecado, eu não cometo adultério. Não, mas não é só isso que é pecado. Ansiedade é pecado. Angústia é pecado. Faltar ao culto, não vir cultuar a Deus, é pecado. Então nós estamos pecando todo dia quando acordamos pela manhã e não fazemos uma oração, e não falamos com Deus, e não largamos nossa vida nas mãos de Deus. Quando nós não largamos nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando porque estamos confiando na força do nosso braço, estamos confiando na nossa capacidade, e Deus quer, Deus deseja, Deus exige que nós vivamos na sua dependência. Então, quando nós não vivemos na dependência de Deus, nós estamos em pecado, nós estamos pecando. Mas é diferente esse tipo de pecado, um pecado que nós cometemos até de forma involuntária, pecados que nós vamos cometer, mas um filho de Deus, quando ele comete um pecado, ele se levanta de novo, ele se arrepende, porque nós vamos caminhar na nossa vida e nós vamos encontrar pedras no caminho, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos escorregar, mas um filho de Deus, ele se arrepende, um filho de Deus, ele pede perdão, um filho de Deus, ele volta atrás, um filho de Deus se levanta mais uma vez. Porque o problema não é cair, o problema é não levantar-se e desejar ficar caído, desejar ficar no chão, desejar ficar no lodo, porque aquele que vive na prática do pecado, esse sim, aí João está dizendo que esse sim, esse é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo é pecador e as pessoas estão então nas garras do diabo, e quem vive no pecado não nasceu de novo. Está na igreja, frequenta a igreja, vem aos cultos, gosta muito de estar nos cultos, mas não nasceu de novo, porque vive na prática do pecado. E qual é a diferença? A diferença é que essa pessoa, quando ela vive na prática do pecado, ela vive praticando, seja qual for o pecado, ela vive praticando e ela não se arrepende. Ela tropeça, ela cai, mas ela quer ficar no chão. Ela vive na prática do pecado, então essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não está convertida. Então, queridos, é necessário largar o pecado. Amém? É necessário largar o pecado. E existem pecados que não cabem mais para um nascido de novo. Existem pecados que não cabem mais para quem se converteu. Existem pecados que não cabem mais para um filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, não cabe mais algumas coisas. É necessário abandonar as velhas práticas da carne. É necessário não imitar o mundo. Porque hoje, muitas coisas caíram no gosto comum. Hoje, muitas coisas as pessoas praticam de uma forma tranquila, normal, mas ainda continua sendo pecado. Não é porque caiu na graça do povo, não é porque caiu no gosto da sociedade que não é pecado. Deus continua chamando isso de pecado. Deus continua não aprovando, e não é uma atitude de um filho de Deus. Tem coisas que acontecem hoje no dia a dia, está todo mundo fazendo, está todo mundo praticando. Mas nós, nascidos de novo, filhos de Deus, não vamos praticar, porque não faz parte. Hoje a gente vê coisas aí, produtos falsificados, que está cada vez mais difícil ter, às vezes de escapar de um produto falsificado, às vezes a gente compra sem nem imaginar que é falsificado. Esses dias eu fui fazer uma compra pela internet, comprei um tênis, estava em promoção, até num site confiável, e aí quando chegou em casa, a pastora viu em casa e disse, mas esse aqui é falso. E eu disse, deixa eu ver. Fui olhar, um produto falsificado. O que eu fiz? Devolvi. Porque nós comprar produto falsificado, comprar produtos de imitação, primeira linha é falso, querido. Primeira linha não é original, falso é falso, primeira linha não é original, é falsificado. Tu está contribuindo com contrabando, está contribuindo com prostituição,
está contribuindo com tráfico, está contribuindo com exploração infantil e muitas coisas. Então, um cristão não faz isso. Como hoje tem aí uma TV por assinatura, né? Um aparelhinho que tu compra, instala na TV para ela se tornar smart, até aí está tudo bem, não problema nenhum. Mas tem, junto com esses aparelhos agora, a liberação dos canais fechados. Tu paga ali R$30 e tem um canal fechado, liberado, todos os canais liberados, até os Premiere. Aí eu fui ver, é falso, é crime, não é legal. E aí tem lojas, inclusive aqui no centro da cidade, tem uma loja que eu fui esses dias ali, e ele estava lá demonstrando para um cliente para vender, e todos os canais Premiere liberado, coisas que nós temos que pagar na TV a cabo. Aí a pessoa diz, não, mas se for assim, eu não consigo ter TV por assinatura. Pois é, então não tenha. Não tenha. Por que tem que ter? É assim que se comete crimes. É assim que um criminoso rouba um carro, porque ele não tem condições de ter o carro, e ele quer ter um carro, e todo mundo tem, e ele não consegue, ele vai lá e rouba. É assim que as pessoas roubam coisas na casa das outras, porque, puxa, eu queria tanto ter isso, mas eu não consigo ter. É roubo, é furto, não é legal, não faz parte da vida de um cristão. Cristão não pode cair na graça do mundo, não pode imitar o mundo, tem coisa que caiu na graça popular, mas ainda é chamado de pecado. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Então, quando a pessoa se converte, ela tem um encontro com Deus, e nós estamos dizendo que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Quando ele não era convertido, ele mentia, mas agora se converteu, ele não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais, mesmo que seja o troco errado na padaria. Porque às vezes acontece, né? A pessoa vai lá, te dá um troco errado, e tem gente que diz, provisão de Deus. Provisão de Deus? Como assim? A pessoa se enganou, foi sem querer. Mesmo sendo isso é um furto. Pegar coisas emprestada e não devolver, é furto. Pegou um livro, nunca mais devolveu, nunca mais leu, e está lá, ou gostou da leitura, guardou na sua estante, mas não é seu, é emprestado. Os homens agora vão entender o que eu vou dizer, que o homem não gosta de emprestar ferramenta. Por quê? Porque ferramenta às vezes vai e não volta. Quantas ferramentas eu já perdi? Porque eu não lembro mais para quem eu emprestei, e agora eu não tenho mais a ferramenta. É furto. Quem fez isso cometeu um pecado, está furtando, isso não faz mais parte da vida de um cristão. Outra coisa, não está casado e vivendo como se fosse, né, ajuntado, amigado. Não, querido, isso é pecado. Isso é pecado. A Bíblia chama de fornicação, porque não está casado. Isso transgride o mandamento de não adulterarás, porque está adulterando, está cometendo um pecado. Isso não faz parte da vida de um cristão. Quem vive desse jeito precisa se consertar, precisa casar, precisa se converter. Não pode aceitar isso, não pode viver nessa prática, não pode achar que isso é normal. Eu estou vivendo com uma mulher, eu estou vivendo com um homem, mas isso é pecado. Para o cristão é pecado, mesmo que a cidade inteira, mesmo que o estado inteiro olhe e diga, não, é tranquilo, casado é o que bem vive. Não é. Casado é quem é casado. Não é casado, está em pecado. E um filho de Deus não vive na prática do pecado. Eu gostei muito de uma resposta que o pastor André Valadão deu esses dias. Quem está acompanhando aí sabe que o André Valadão tem colocado caixinhas no Instagram para responder perguntas, e tem umas que são muito engraçadas. Ele olha e diz, gente, vocês não são crente não, porque tem umas perguntas assim que são absurdas. Mas tem uma que, essa semana, um rapaz perguntou para ele, e disse, pastor, eu tomo sempre 5 copos de cerveja, até aí está tudo bem, não é pecado, né? E a resposta dele foi muito boa, porque ele disse, porque a questão não é o quanto bebe, e o outro dia a gente pode falar sobre a bebida, não vem ao caso, mas não é o quanto tu bebe. Aí ele disse para essa pessoa, você não está vivendo como um filho de Deus.
você não está vivendo para glorificar a Deus, você não está vivendo como um cristão, você não está vivendo como um crente. As pessoas olham para você e não vê a mudança, as pessoas olham para você e não vê a diferença, não faz diferença, não impacta o mundo, não impacta a sociedade. Imagina essa pessoa que fez essa pergunta, de repente toda sexta-feira ela sai com os amigos para tomar cerveja, para encher a cara, e só que antes ela tomava até ficar bêbado, chegava em casa, batia na mulher e tudo mais, né, fazia um escândalo. Agora ele continua indo toda sexta-feira com os amigos para o bar, só que agora ele não fica bêbado, toma 5 copos. Quem está olhando para ele está vendo alguma diferença? Ele está mudando alguma coisa? Ele está impactando alguma coisa na vida das pessoas? Ele está sendo um bom testemunho? As pessoas estão olhando para ele e estão vendo uma diferença? A única diferença é, não fica mais bêbado. Então, o problema não é o que é ou não pecado. Porque às vezes a pessoa diz, mas isso não é pecado. Mas é a aparência do mal. A aparência do mal consiste na aparência do mal, em práticas que demonstram que você não ama Deus. Viver como um filho do diabo. Filho do diabo. Olha que forte isso, gente. Olha que terrível isso, gente. Ser chamado de filho do diabo, considerado como filho do diabo. Não, nós somos filhos de Deus, amém? E essa informação, essa notícia para nós, eu falar que nós somos filhos de Deus, deveria nos impactar, deveria sair um glória aqui maravilhoso, porque é a melhor notícia que nós podemos dar, é a melhor notícia que nós podemos receber. Nós somos chamados filhos de Deus, nós herdamos a salvação, nós ganhamos a salvação, nós somos salvos na eternidade, nós vamos viver com Cristo, nós vamos viver uma nova vida, vamos ressuscitar com Ele. Agora, quem não é filho de Deus, não é filho de Deus, é filho do diabo, vai para a condenação eterna, vai para o inferno. Então a melhor notícia é, nós somos filhos de Deus. Agora, o que está acontecendo hoje nas igrejas? Se eu falar aqui, Deus está nos dizendo que nós vamos ganhar R$1 milhão. Nossa, vai ter gente que vai sair pulando, que vai ser renovado, que vai falar em línguas. Mas essa não é a melhor notícia. A notícia mais importante para nós é, nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos fugir da aparência do mal. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:22. Afastai-vos de toda aparência do mal. Aparência, aquilo que parece mal, aquilo que parece pecado, isso está fazendo, então não faz. Vai dar um mau testemunho, então não faz. Por quê? Porque nós temos que viver como filhos de Deus. E o filho, nós temos aqui filhos aqui, pais. O filho parece com seu pai. Parece com seus pais, com a mãe ou com o pai. Você vai ver, tem pessoas que são assim, o xerox, né? Você olha a foto de alguém, de um adulto, de um pai, quando era jovem, e bota a foto do filho do lado, eles são iguais. Porque os filhos se parecem com os pais. E os filhos imitam os pais. Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Então nós nos parecemos com nossos pais. E eu quero perguntar isso para você hoje. Com quem nos parecemos? Com quem estamos parecidos? Com quem? Quem é o nosso pai? As nossas atitudes estão demonstrando que nós somos filhos de quem? Amém? 3. Versículo 10 e versículo 14 a 17. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Terceiro, um filho de Deus ama seus irmãos. Um filho de Deus ama seus irmãos. No sermão anterior, nós aprendemos que devemos conviver com nossos irmãos. Conviver com eles, mesmo eles tendo defeitos, assim como nós também temos defeitos. Né? Aquela passagem, aquela mensagem de Jesus. Tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Não seja hipócrita e não julgueis se você também tem esse mesmo defeito. Então, nós vimos no sermão anterior, e se você não assistiu ou faltou, ou quem está nos acompanhando pela internet, volte, procure aí na nossa página, ou BPC Taquara, e procure esse primeiro sermão, Cartas de Amor para Você. Vai falar sobre isso, e é importante. Mas agora o apóstolo está nos dizendo que os filhos de Deus amam os seus irmãos. Amam os seus irmãos. A palavra está nos dizendo que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. É um sinal de quem passou da morte. Nós vivemos mortos no pecado, eram mortos ambulantes, era um morto-vivo, né, de Walking Dead. É um morto-vivo porque está vivendo, mas está morto. Na verdade está morto nos seus pecados. E a demonstração de que nós passamos da morte para a vida é quando nós amamos os nossos irmãos. Segundo, Jesus morreu por nós. E por isso devemos morrer por nossos irmãos. Uau! 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 Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Como nós podemos morrer por nossos irmãos? Primeiro, pode ser de forma literal. Eu conto para você duas histórias dos mártires. Primeira história de Perpétua. Perpétua, condenada à morte, estava na prisão. Há poucos dias para ser morta, para ser lançada na arena, e ela seria morta por um touro brabo. E seu pai vai visitá-la na prisão e diz: Perpétua, minha filha, por favor, minha filha, não faz isso, por favor. Pensa nos seus filhos, pensa no seu pai, pensa na sua mãe, pensa na sua família, Perpétua. É só você dizer que você nega Cristo, é só você dizer que você nega e que você não quer isso. Você volta para casa agora, você vai ser livre, você vai viver com a sua família. Pensa na sua família, Perpétua. Ela olha para o seu pai e diz: Pai, o senhor está vendo esse pote de água aqui? Sim, estou vendo. Esse pote de água, pai, ele pode ser diferente disso? Ele pode mudar? Ele pode não ser um pote de água? E o pai dela diz: não pode. Pois é, pai, eu também não posso. Eu sou cristã. E Perpétua morreu. Ela não aceitava negar e nem que os seus irmãos morressem junto com ela. Eles morressem e ela não. Assim foi com Felicidade, que também morreu com Perpétua, que era sua escrava. Estava grávida.
E a grávida não podia ser morta. E ela orava para perder o filho, para ganhar o filho, para que pudesse ser morta. E ela ganhou o filho um dia antes do seu martírio. E ela ficou feliz, porque ela pôde morrer junto com as suas irmãs que estavam ali, para não abandonar as suas irmãs. Morrer pelos irmãos. E o que dizer dos 40 soldados de Cristo? Paulo, o apóstolo Paulo, quando foi preso, você vê isso em Atos, quando ele é preso, lembra lá do carcereiro em Atos 16, ele é preso, a cela se abre, né, o terremoto, e aí ele sai, e aí o carcereiro diz, e agora estou perdido, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo pega essa mensagem, prega para esse carcereiro, prega para sua família, batiza sua família. Aonde Paulo ia, ele pregava o evangelho. Ele apanhando da guarda pretoriana, ele apanhando dos guardas, ele dizia, Jesus te ama, Deus te ama. E ele pregava o evangelho para eles. Ele pregou, ele converteu a guarda pretoriana, a guarda do pretório, a guarda de César. E aí, então, muitos soldados se converteram, e agora tem 40 soldados que estão sendo perseguidos em Roma. E aí os seus algozes, os outros soldados pegam eles, lançam eles num lago congelado, ali dentro, e eles fazem uma cabaninha do lado, botam fogo, botam uma água quente, e dizem, vocês querem sair desse gelo? Vem para cá, nega Cristo, e aí vocês vêm aqui, vocês vão tomar um banho quentinho. E aí estão eles ali, congelando, batendo queijo, tremendo, eles começam a cantar, 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo, 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. Mas só que um deles não aguenta. Um deles diz, tá bom, eu nego Cristo. E ele sai da água e vai lá tomar um banho quente. Mas só que não sabiam que entre aqueles soldados que estavam ali martirizando eles, entre aqueles soldados que estavam ali punindo eles, tinha um cristão ali. E aí, quando esse sai da água, eles começam a cantar, 39 bons soldados, 39 mártires de Cristo. E aí o soldado lá fora diz, para, eu vou junto. E pula na água congelada com eles. E eles voltam a cantar, 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. Aleluia! Morrer pelos seus irmãos. Se Cristo morreu por nós, nós temos que morrer pelos nossos irmãos. Quando a perseguição vier, não sei quando ela vai vir, mas um dia ela vai vir para o Brasil. Porque a Bíblia diz que vai vir, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, então não tem como escapar, uma hora vai vir. Porque a Bíblia é infalível. Quando vir para o Brasil, o que nós vamos fazer? Nós temos que estar preparados para isso, amados. Amar os seus irmãos, morrer por eles. Defenda seus irmãos. Defenda seus irmãos, defenda a sua congregação, defenda o seu pastor, defenda a sua igreja, não deixe que falem mal da sua igreja, não deixe que falem mal do seu pastor, não deixe que falem mal dos seus irmãos, defenda, morra por eles. Estejam abraçados uns aos outros. Vai ficar congelado? Vem cá, meu irmão, vou te abraçar, nós vamos morrer junto, congelado. Está sofrendo, querido? Vem cá que eu quero te ajudar. Vamos sofrer junto, eu vou te abraçar. Eu não sei o que fazer por ti, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero te dar um abraço. Eu quero chorar contigo. Chora se for preciso, mas ame seus irmãos. É muito importante, algo fundamental, que a Bíblia nos revela, que é o sinergismo. O que é o sinergismo? É a força de 2 ou 3, é a força dos juntos é muito maior do que a força do sozinho. É muito maior, e a Bíblia nos fala diversas porções, diversas histórias sobre o sinergismo, mas tem uma que é bem clara, que está em Deuteronômio 32:30, diz assim, como poderia um só homem perseguir 1000? Ou 2 porem em fuga 10.000. Pela lógica, né, pelo certo, se um botou correr 1000, 2 bota correr 2.000. Mas pelo sinergismo, a força dos juntos, a força dos 2, ela se multiplica e ele bota correr 10.000.
O que isso quer dizer? Eu estou aqui lutando, eu estou aqui com a espada, eu estou guerreando, e aí vem um irmão junto comigo, o irmão cobre as minhas costas, eu cubro as costas dele, e eu estou me defendendo ele, e ele está se defendendo e me defendendo, e essa força dos juntos é o sinergismo, e essa força dos juntos, Deus está ali. A Bíblia fala: onde há unidade, onde há união, Deus está presente. O povo derrubou as muralhas de Jericó juntos. Arão e Hur com Moisés estavam lá, Josué guerreando lá embaixo, Moisés sobe para o monte e começa a orar. Arão e Hur entendem esse mistério, entendem essa bênção, segura o braço de Moisés de um lado, segura o braço de Moisés do outro, e eles estão orando, intercedendo, e Josué guerreando. Enquanto isso está acontecendo, eles têm um sinergismo, todos na mesma direção, todos do mesmo lado, Deus está junto, eles vencem a guerra. Os discípulos juntos em Jerusalém, Jesus diz: não saiam de Jerusalém até que desçam poder do céu sobre você. E eles estão juntos. E o Espírito Santo desce e batiza, e a igreja avança, porque a força nos juntos, a força no sinergismo, há mistério, a bênção, a ação de Deus, no sinergismo, quando nós estamos juntos. A igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. O que é um corpo? Não são coisas soltas. Não é um braço lá, outro aqui, perna, dedo. Não, é tudo junto, unido. E você sabe, se você machuca um dedo, você corta um minguinho. Como faz falta, como dói, como incomoda. Imagina ficar sem um membro. É unidos, é juntos. Vamos empurrar um carro, por exemplo. Eu estou sozinho para empurrar o carro, vou fazer força. Agora vem 2, 3, nossa, é um doce, aquilo ali vai, que é uma beleza. Por quê? Porque juntos, todos empurrando para o mesmo lado, não um aqui, um lá, um empurra aqui, aí não sai do lugar. É juntos, a força do todo é maior que a força de um. Nós não imaginamos, queridos, o que pode estar passando esse irmão que está do teu lado. Você não imagina essa pessoa sorridente junto com você. Você olha para um lado e você não imagina que essa pessoa está passando. Ela pode estar passando por problemas terríveis. Pode estar passando por males inimagináveis. Ela pode estar com uma doença silenciosa, invisível, e você não sabe. Ela pode estar de luto, e você não sabe. Quando eu cheguei nessa parte aqui do luto, eu fui pesquisar na psicologia, o que a psicologia falava sobre o luto. E olha que interessante o que eu descobri. Existem vários tipos de luto. Existe o luto natural, que é quando nós sabemos, né, perdemos um ente querido, perdemos alguém, e a pessoa entra em luto, né, ela fica sofrendo. É um luto que só pode ser vencido de forma individual, não tem o que fazer, de forma individual. Lembrando que aceitação nada tem a ver com esquecer ou fingir o que aconteceu. Não, a pessoa vai lembrar sempre, só que ela vai aceitar isso, ela vai conviver com isso, ela vai entender isso. Ainda mais nós, crentes, né? Quando morre um parente, ele é crente, aí a gente tem que ficar alegre ao mesmo tempo. Vamos sentir a falta? Vamos sentir o luto? Vamos chorar? Vamos. Mas nós temos uma esperança. Nós vamos nos encontrar com Ele no futuro, na vida eterna, porque Ele é o Filho de Deus. O luto antecipatório, que é um luto antes de acontecer, é como o diagnóstico de uma doença grave. A pessoa já entra em luto, já fica em desespero. A viagem de um parente para uma região de conflito, ou uma previsão de terremoto, de vendaval, algo assim, uma catástrofe. Ou seja, uma preocupação antecipada de um mal que pode vir a acontecer. É o luto antecipatório. E às vezes nós julgamos, né? Nós criticamos, mas isso faz parte da psique do ser humano, do nosso íntimo, da nossa parte mental.
que vai envolver também o espiritual. E também tem um luto não reconhecido. Por exemplo, nós não reconhecemos esse luto. Uma separação, um divórcio, a pessoa fica mal porque foi separada, foi tirada uma parte dela. Ela entra em luto, ela entra em sofrimento porque foi separada. Às vezes até uma viagem, né, de um filho com os pais entra em luto porque se separou e estava acostumado dentro de casa e agora vai passar por um luto. É um luto não reconhecido pelas pessoas que olham de fora, mas ele existe. É o luto por um aborto espontâneo, e as pessoas às vezes dizem, mas estava recém com um mês, 2, mas tu nem viu nada, nem a barriga cresceu. Mas é um luto, porque esperava que ia nascer aquela criança. Ou a perda de um animalzinho de estimação. Esse a gente despreza, né? Mas era só um cachorrinho. Mas era só um gatinho, só um passarinho. Que isso? Não, também existe. Existe, são os lutos não reconhecidos. Então nós não sabemos o que as pessoas estão passando. As perdas da vida abalam as pessoas. Então, meus amados irmãos, não julgue o seu irmão pela sua capacidade de suportar as situações. Ele pode não ter essa capacidade, então não julgue ele por isso, ou não julgue pela sua falta de capacidade. Porque nós temos esse problema, né? Às vezes nós somos fortes e olha para o irmão que está ali mais abalado, né? Mas já passou tempo, mas que coisa, que está sofrendo ainda, mas para que isso? Ou quando nós não temos essa força e olhamos para alguém que tem essa força e diz, tá de brincadeira, tá fazendo de conta, tá inventando, tá mentindo que não está sofrendo. Não julgue as pessoas pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você sente. Porque as pessoas são abaladas, não despreze. Ame seu irmão nas horas difíceis da vida. Amém? Continuando de como que nós podemos morrer pelos nossos irmãos, de forma literal, ou também de outras maneiras, porque morrer é um sacrifício, então nós podemos nos esforçar, nos sacrificar pelo nosso irmão, por exemplo, dando uma carona para ele, trazendo uma pessoa para a igreja, indo buscar uma pessoa, mas ele mora longe, morra pelo seu irmão. Ele vai vir na igreja, ele vai deixar de vir cultuar a Deus, porque você não pode ir lá buscar ele. Que isso? Não, nós temos que morrer pelos irmãos. Dar uma ajuda para o irmão, ajudar a pagar uma conta. Ajudar a pagar uma conta. Estou precisando pagar uma conta de água, de luz, vai lá e ajuda o irmão. Aqui entra até, às vezes, o irmão não quer pedir, né? E é pecado também porque a gente mente. Tem gente que mente descaradamente. E é um pecado que precisa ser abandonado também. Sabe aquela pessoa que mente assim, que nem sente, ela acredita na mentira dela? Não, mas quem se converteu tem que deixar de mentir. Deixar de mentir. Às vezes ela tem uma conta para pagar e ela vai inventar uma outra história, porque ela não quer passar vergonha. Não, querido. Fala, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os filhos de Deus. Se você precisa de alguma coisa, fale para o seu irmão, fale para o seu pastor, fale para a sua igreja. Nós vamos ajudar, nós vamos amparar. Também é morrer pelo irmão, pagar a conta da água dele, pagar a conta da luz dele, ajudar ele a pagar uma conta que está desesperado. Ajudar a servir a sua mesa. A sua mesa. Às vezes está faltando lá a bolachinha para o filho. Mas bolachinha, não precisa de bolachinha. Querido, não julga. Sabe o que é ter um filho pequeno, querer uma bolachinha e não ter para dar? Um iogurte. Ajude a servir a mesa do seu irmão. Matar o nosso orgulho e ter um olhar amoroso uns pelos outros. Os filhos de Deus amam a Deus e amam seu irmão. Isso está no capítulo 4, do 19 ao 21, que eu vou ler para você, que é muito importante o que diz aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É mandamento de Deus, é mandamento. É pecado não amar o irmão, porque é mandamento de Deus. E aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso. Porque aqueles que amam a Deus, amam seus irmãos. Se você ama a Deus, ame seus irmãos. Você ama a Deus? Sim, sim, amém. Lembra que na semana passada nós demos um brado aqui, um grito dizendo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Lembra? Agora eu quero convidar você a mandar isso para cima agora, a mandar essa glória para cima agora, a dizer que nós amamos Deus, que nós amamos Deus. Nós vamos gritar junto numa só voz, Deus, eu te amo. No 3, amém? 3, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Mais uma vez, Deus, eu te amo. Aleluia, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Então, se você ama a Deus, ame o seu irmão. Tolere seu irmão. Ajude seu irmão. Perdoe seu irmão. Morra por seu irmão. Amém? Quem ama a Deus, ama seu irmão. Aquilo que você faz, diz quem você é. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Na próxima mensagem, nós continuamos as cartas de amor para você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero chamar você agora para orar. Para você buscar a face de Deus agora e pedir para Deus misericórdia, pedir para Deus, para que Deus nos ajude, para que o Espírito Santo venha sobre nós, que venha com essa unção sobre a igreja, de amor uns pelos outros. Precisamos nos amar, precisamos nos fortalecer em Deus. Então vamos orar, feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar.